Olá, alunos e alunas da primeira série do ensino médio. Eu sou a professora Clarissa, professora de História. Vocês sejam muito bem-vindos aqui hoje à nossa programação especial, aqui do Centro de Mídias, e essa transmissão está sendo feita pela TV Educação, também pelo aplicativo do Centro de Mídias, e quem não baixou ainda o aplicativo, ainda dá tempo de baixar. Tá? Acesse aí a loja de aplicativos do seu celular e procure pelo Centro de Mídias do Estado de São Paulo. Se tiver alguma dificuldade, vocês podem ligar aí para o 0800, tá? O número está aí na tela, a ligação é gratuita, ok? Este ano nós estamos com um currículo novo paulista, tá? Para os anos iniciais e anos finais do ensino básico, né? O ensino médio, ele vai sofrer aí algumas mudanças e transformações a partir da na Base Nacional Comum Curricular. Então, a partir de 2021, a gente vai ter um novo currículo para o ensino médio, né? Um currículo que vai fazer mais sentido aí e atenda as expectativas de vocês, estudantes, nessa etapa aí de ensino. Nele vai ter uma parte flexível, né, onde vocês, estudantes, vão poder escolher em que área do conhecimento vocês querem aprofundar, né, os seus conhecimentos, aí, né, os seus estudos, de acordo com o projeto de vida de vocês. Então, nesse momento, tem um documento aberto, né, para vocês verem o que nós estamos pensando, como é que estamos fazendo esse currículo aí, né, e a gente está pedindo para vocês contribuírem e participarem, né, junto com os professores, comunidade, para observarem a consulta pública. Hoje é o último dia, né, e contribuírem com a gente para esse novo ensino médio aí, tá? Vai ter um questionário lá para vocês, estudantes, e a gente quer ouvir vocês para que juntos a gente possa construir as novas diretrizes aí do ensino médio. Hoje a nossa aula vai ser de história, né, como eu já falei, e o tema é pré-história e história. É possível fazer esse recorte temporal? Para dar aula para vocês hoje, a gente tem aqui a professora Luíse Coutinho de Oliveira, que vai contar aí mais para a gente sobre essa temática. Obrigada, Clarissa. Alunos do primeiro ano do ensino médio, muito boa tarde para vocês. Eu sou a professora Luíse Coutinho, vou ministrar a aula de hoje e, como a Clarissa disse, a nossa aula já começa com uma pergunta: pré-história e história. É possível fazer esse recorte temporal? Ou seja, é possível separar uma coisa da outra? Então vamos lá, a gente vai começar a nossa aula de hoje já observando uma linha do tempo. Está na tela, pessoal. Então, olha aí. Nós temos essa linha do tempo, pré-história e história. Observem todos os elementos, pessoal, da nossa linha do tempo aí. Nós temos muitas informações escritas, nós temos imagens, e eu gostaria que vocês observassem o máximo possível todos os detalhes, porque vai ter uma perguntinha aí que vai estar ligada a essa imagem que vocês estão observando agora. A gente pode deixar uns 30 segundinhos? E aí, pessoal, deram uma observada, muitos detalhes, né? Ali nós temos vários feitos da humanidade, desde os tempos lá de antes da era cristã até a era mais moderna, mais contemporânea, né? Muitas realizações, muitos feitos dos seres humanos aí, tá? Mas é importante a gente ter em mente que a história, ela é construída pelo próprio homem, pela ação do homem na natureza. E
a gente tem que lembrar disso porque a nossa discussão vai passar por essa questão. Vamos passar para o próximo slide? Uma perguntinha para vocês irem refletindo para construirmos juntos esse conceito, tá? O que significa pré-história? Então, olha só, gente, esse termo pré-história, quando a gente fala de pré, a gente está falando de alguma coisa anterior, antes, né? Igual quando a gente fala assim, pré-escola, né? Antes da escola de verdade. Então, às vezes a gente pensa que esse termo pré-história é antes da história de verdade, ou seja, antes da narrativa oficial da história dos seres humanos. Mas será que é isso mesmo? Então, olha só, ao observar a linha do tempo, vocês vão anotar nos cadernos de vocês aí em casa alguns exemplos de coisas que os seres humanos desenvolveram na chamada pré-história. Então, lá na linha do tempo, nós tínhamos algumas imagens ali mostrando alguns desses feitos, né, Clarissa? Exatamente. Uma coisa importante que, eu não sei se vocês perceberam ali naquela... Logo, né, no título da linha do tempo, é que ele fala assim, linha do tempo eurocêntrica. O que será que isso significa? Né? Pensem um pouquinho aí para a gente fazer essa reflexão junto. Exatamente. Então, vamos prosseguir. Vocês já devem ter visto essa linha do tempo em alguma das suas aulas de história, né? Vamos relembrar aí, gravando a imagem mental, aí, recorrendo à imagem mental que vocês fizeram lá da nossa linha do tempo. Nós tínhamos uma divisão bem clara ali do que seria essa divisão, que estaria separando essa pré-história da história, tá? Então, pensem aí, rememorem a imagem, nós tínhamos uma coisa bem pontual dividindo ali, né? Uma informação importante que vai marcar essa divisão, né, Clarissa? Isso, era uma setinha laranjinha, assim, que separava aí uma coisa da outra. Será que o pessoal pode ir jogando no chat? Acho que pode jogar, né? Isso. Já ir mostrando pra gente o que vocês pensaram aí, o que separa a pré-história da história. Isso, gente. Então vamos interagindo no chat, já dando essa posição aí pra gente. O que vocês acham que está separando ali a pré-história da história, beleza? Então, olha só, a professora Clarissa falou agora há pouco uma palavrinha bem importante. Eurocentrismo, visão eurocêntrica de divisão da história, tá? Eu vou colocar esse texto na tela para a gente ler juntos. Eu leio daqui e vocês leem aí de casa, beleza? Então, vamos lá. A cronologia tradicional denomina pré-história todo o período anterior à invenção da escrita. Os historiadores determinam os marcos cronológicos que consideram mais relevantes por meio de uma pesquisa das fontes históricas, que é conduzida de acordo com alguns critérios escolhidos pelo especialista. Em função disso, no Ocidente, tornou-se tradicional a seguir a visão baseada nestes marcos da história europeia: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. O marco inicial corresponde à invenção da escrita por volta de 4000 a.C. Toda a trajetória anterior dos homens, desde o aparecimento dos primeiros hominídeos, tem sido tradicionalmente denominada pré-história. Então, vamos lá, gente. Importante isso, né? Essa linha do tempo, ela traz uma visão, na verdade, né, que mostra um olhar europeu, né, da história do homem, né? Só um adendozinho aí, uma observaçãozinha. No texto, a gente colocou, tá escrito aí 4000 antes de Cristo. Nos materiais do currículo paulista agora, né, o que é importante colocar é que nós estamos usando uma outra denominação, tá? Que é antes da Era Comum, para respeitar, né, a diversidade de religiões e né, crenças e seguir nesse sentido, né? Então, acho que aí ainda estava antes de Cristo, mas a gente vai usar antes da Era Comum daqui para frente. Tá bom, obrigada pelo esclarecimento, Clarissa. Então, só para a gente retomar a discussão acerca do texto que a gente acabou de ler, né, diz que a tradição na história é fazer essa divisão entre pré-história e história a partir da escrita,
Tá? Então, a partir do surgimento da escrita, de acordo com algumas correntes historiográficas aí do século XIX, até mesmo do século XX, eles admitiam que a história oficial, ou seja, a narrativa dos acontecimentos históricos, se dava a partir do surgimento da escrita para frente. Esse é o conceito de eurocentrismo na visão da historiografia, da construção daquela história que vai parar lá no seu livro depois, né? Mas a gente sabe que, na verdade, a produção humana, a ação humana sobre a Terra sempre deixa vestígios. Tudo que o ser humano faz deixa um vestígio, tá? Então, por exemplo, esta aula aqui de hoje é um documento histórico. No futuro, vai nos ajudar a contar a história da educação nesse momento de pandemia mundial, né? Assim como uma pintura que um hominídeo lá, sei lá quantos milhões ou quantos milhares de anos antes da era cristã fez em uma parede de uma caverna, aquilo também é resultado da ação humana e aquilo também nos ajuda a contar uma história. Então, essa visão eurocêntrica, que admite que a história só acontece, que a história só é oficial quando ela parte de documentos escritos, não é bem verdadeira. Afinal de contas, vários vestígios podem nos ajudar a contar uma história. A gente pode tirar informações de qualquer produto da ação humana, seja ele qual for, né, Clarissa? Exatamente, mas você já está falando muito, já está contando muito. Estou dando tá spoiler. Dando spoiler. Então vamos continuar aqui, gente. Então agora a gente vai observar e analisar algumas imagens, né? Acho que foi esse o spoiler que eu acabei dando aqui. Exatamente. Então vamos lá, gente. Olha essa imagem aí. Pintura rupestre, caça de búfalos. Essa imagem é de uma pintura rupestre que está num sítio arqueológico do sul da Argélia, na África. E essa imagem, a gente pode observar aí que tem cenas que remetem à caça, não é isso? Parece uma cena de, né, com arco e flecha, né, búfalos ali, né, então a gente já pode começar a pensar algumas coisinhas e relacionar isso com aquela linha do tempo que a gente falou lá atrás, né? Exatamente. Vamos para a próxima? Vamos lá. E essa aí, gente, olha só. Pintura rupestre, mulheres e crianças coletando alimentos produzidos, né, do mesmo sítio arqueológico na Argélia, na África. Olha aí o que aparece nessa imagem, né? Temos várias figuras humanas aí, né? No centro parece uma colheita, alguma coisa que já remeta à agricultura, talvez, né? Isso, né? Então, olha só, gente, agora chegou a hora de vocês registrarem no caderno, tá? A gente vai deixar um tempinho, uns 3 minutinhos, essas duas perguntas para que vocês coloquem as impressões, o que vocês conseguiram identificar das imagens mostradas agora há pouco. Tudo Acho bem? que eles vão abrir o chat, né, para vocês poderem aí colocarem as respostas de vocês, né, sobre as imagens, né? Isso. Então, vamos lá, vamos colocar as perguntinhas na tela e vocês têm 3 minutos para interagir aqui com a gente no chat.
E aí, pessoal, conseguiram aí criar as primeiras impressões, colocar o que vocês identificaram ali das imagens? Vamos ver aqui com a Clarissa, né, Clarissa? O que o pessoal colocou aí no chat? Vamos lá, gente, ó. Bastante coisa certinha, tudo, né, todo mundo sabendo bem a temática aqui. O Alexandre, ele coloca assim, história antes dos registros. Faltou uma coisinha que aí a Maria respondeu embaixo. Escrita. A escrita, né? Outro falou do fogo, outro falou também a história antes dos registros, Homens da Caverna, e a grande maioria aqui, ó, Tiago, Michele, Carlos Eduardo, estão falando de, né, caçando, pinturas rupestres, né, representação de colheitas, né, na segunda imagem querendo coletar comida. Acho que tá por aí, né? Tá por aí, é isso mesmo, pessoal. Então, olha só, antes da escrita, né? Esse é o ponto-chave aí da discussão que a gente fez até agora. Duas imagens, através de duas imagens, a gente conseguiu puxar tudo isso de informação que vocês colocaram para a gente no chat, né? A gente já sabe que os homens pré-históricos trabalhavam com agricultura, que eles também caçavam, e isso a gente conseguiu identificar por meio de um recurso que não possui escrita, que é o desenho, né? Então, muito bem, pessoal. A gente agora vai para duas outras perguntinhas, também a respeito dessas primeiras imagens que a gente acabou de passar. E, de novo, vão ficar 3 minutinhos na tela para vocês. E vocês, por gentileza, interajam no chat, tá? É a respeito das duas primeiras imagens ainda, tudo bem? Então, duas perguntinhas na tela.
Então, pessoal, dando continuidade aí à análise daquelas duas primeiras imagens, né, nós temos aí as perguntas: quais seriam as principais atividades realizadas por essa sociedade que produziu as imagens, que produziu aquelas pinturas rupestres? O que o pessoal respondeu dessa pergunta 3, Clarissa? Então, vamos lá. Muitos falaram que responderam caçando, né? Outro já coloca aqui colheitas, né? O Igor, né? Querendo coletar comida. A maioria, aí Samuel fala já que parece um casal, né? E que tem já o desenvolvimento da agricultura. O João Pedro está falando sobrevivência, né? Ana, agricultura, a Rafaela, caça, Gisele, alimentos, Guilherme, trabalho. Eles estão, né, eu acho que assim, estão observando certinho aqui, né, o que a imagem, na verdade, ela pode trazer para a gente uma série de informações, né, sobre esses povos aí do passado, né, das origens humanas, né? Isso, e é importante a gente entender, quando a gente diz atividades, assim, é o modo de vida das pessoas, o que as pessoas fazem para sobreviver. Então, de acordo com essas duas imagens que nós analisamos, a gente entende que esses povos pré-históricos viviam basicamente da caça, e depois de um determinado momento, que a gente já vai falar, né, não vou dar spoiler, também da agricultura. Né, era o que as pessoas faziam para sobreviver, os modos de sobrevivência. Então não precisou que ninguém escrevesse: nós trabalhamos com agricultura. Não existia escrita, mas por meio das pinturas rupestres a gente consegue obter esta informação. E aí nós temos a questão 4 também, né? Poderíamos afirmar que essas imagens são tipo de escrita? Por quê? O que o pessoal colocou aí, Clarissa? Justamente, né, disseram que sim, que é uma escrita, né, que é uma forma de entender aí como viviam, né, essa população lá no passado. Ah, bacana, pessoal, parabéns pelas interações aí, tá todo mundo conseguindo tirar as conclusões corretas aí das imagens, né? E falando em imagens, nós temos mais imagens para analisar. Então, vamos para o próximo slide. Olha só, gente, imagem 3, nós temos lá objetos líticos. Líticos vem de lito, que significa pedra, tá? Então, essa imagem que está à esquerda de vocês no vídeo é do período paleolítico, são instrumentos, olha só, buril e facas. Então, olha o aspecto dessas pedras, olha o aspecto desses materiais, né? Lembrando, né, que a gente está falando vocês olharam lá na linha do tempo no comecinho, né, que falava de alguns períodos, né, da chamada pré-história. Então, o período paleolítico, neolítico e a idade dos metais, né. Então, se a gente observar, né, Luíse, as imagens, né, a gente vai ver que esses objetos de pedra, né, vamos dizer assim, eles já começam a ter uma mudança aí, né, no sentido até de tecnologias, né. Então, a primeira imagem é uma pedra lascada, né, a segunda imagem você já vê que é o neolítico, então você já tem o polimento da pedra, né. Exatamente, né, então a imagem aí, voltando para a tela por gentileza, a imagem à direita, que é a imagem 4, está lá, objetos do período neolítico, né. Neolítico significa pedra nova, né, que já é a pedra mais sofisticada. Então, a pedra lascada é aquela onde eles batem as pedras umas contra as outras, né, para poder extrair um pedaço pontiagudo que poderia ser usado como um instrumento de caça. Já no Neolítico, não. Olhem aí na imagem como já é mais sofisticado, né? Já tem um polimento dessa pedra, ela já é bem pensada para ser usada como um instrumento mais assertivo, mais eficiente aí de caça e também de agricultura. Certo? Isso mesmo. Podemos passar para o próximo? Vamos lá. Olha só, dessa vez vocês vão ter 1 minutinho para interagir lá no chat, tá? Nós vamos colocar 2 perguntas a respeito dessas 2 últimas imagens que a gente acabou de ver aí das pedras, tá? Então, perguntinha na tela, por gentileza. Então, tá aí, ó. Em que período foram feitos esses objetos vistos nessas imagens?
Há diferenças entre esses períodos? Como esses períodos nos informam isso? Então, vocês vão ter um minutinho para pensar e interagir com a gente no chat. E aí, pessoal, colocaram lá as respostas, as impressões de vocês no chat? Vamos ver, Clarissa? Vamos lá. A maioria aqui está respondendo período paleolítico, né? Então, prestem bem atenção, né? A gente mostrou duas imagens, né? Que uma é do período paleolítico, outra do neolítico. Então, houve uma transformação grande aí entre uma tecnologia e outra, né? Da pedra lascada para a pedra polida, tá? Aí a Alessandra aqui já está respondendo paleolítico e neolítico. Tá? Isso, exatamente. O Matheus também aqui. Isso, então a imagem 3 lá é o período paleolítico, pedra lascada, ele é um pouquinho mais rudimentar, né? E já o neolítico, pedra nova, pedra polida, já é mais sofisticado. Então são os dois períodos principais aí da pré-história, paleolítico e neolítico, seguido depois da idade dos metais que apareceu lá na nossa linha do tempo, né? Agora, gente, nós vamos fazer uma análise de textos, tá? Eu vou colocar o texto para vocês na tela. Nós vamos fazer uma leitura compartilhada, tá? Eu leio daqui e vocês leem daí. Então, vamos lá. Texto 1. Alguns pesquisadores, durante o século XIX e início do XX, argumentavam que, apesar dos avanços em conhecer quem eram os primeiros humanos, o que foi feito por eles não era, de forma alguma, história. A história somente poderia servir como relato do passado humano com a primeira escrita. A vida humana teria se transformado nos últimos 5.000 anos e, diziam os estudiosos, era disso que tratava a história. É, portanto, a era dos relatos escritos. Então, pensem aí, né, no sentido, né, na informação geral desse texto. Esse texto está nos trazendo sobre o que seria a história, o que é história. Tá? Vamos para o próximo texto agora, que nós também vamos ler juntinhos aí na tela, por gentileza. Então, vamos lá, o texto 2. A presença ou a ausência de documentos escritos pode criar um corte ou um recorte entre pré-história e história? As pinturas rupestres, a cultura material, a tradição oral, não são já uma escrita? E o que pensar de muitas das sociedades ditas históricas que não deixam texto algum, cuja compreensão e análise constituem-se por meio da arqueologia? Ao observarmos as sociedades e os textos produzidos por elas, estes não são senão um meio de informação, muitas vezes suspeitos, pois carregam pontos de vista de determinados grupos. Então tá aí, pessoal, esses dois textos trazem duas visões diferenciadas aí de história, né? E agora que vocês já tiveram a oportunidade de analisar os dois textos, nós vamos para mais uma interação no chat. Perguntinhas na tela, por gentileza. Então vamos lá. Primeira pergunta, qual a visão do fragmento de texto 1 sobre os povos sem escrita? E a pergunta 2, o texto 2 apresenta uma outra interpretação?
Se sim, qual seria? Então, vocês vão ter 2 minutinhos a partir de agora para responder no chat. Ok, pessoal, vamos lá. O que vocês conseguiram entender da comparação desses 2 fragmentos, desses 2 textos, sobre o conceito de história ou de pré-história? E aí, Clarissa? Então, a maioria, né, falou assim, que eram povos nômades, né, que tratavam-se, essa população vivia de lugar em lugar. Falaram também, né, a questão da escrita, então como a escrita dividiu aí a história, né, eu acho que o documento 1, né, o fragmento 1, é um fragmento que traz uma visão de história, né, que é justamente o que a gente está tentando construir aqui, né, que a ideia de pré, né, o antes da história, não existe. A gente, inclusive, tem que mudar esse termo, né, a respeito da temática e falar a origem dos homens, né, porque todos os vestígios deixados pelos homens é história, né, desde que o homem surgiu já é história, né, e isso que o documento 1 está falando, né, falando, não, sem escrita não tem história, né, e o documento 2 está falando, não, a gente tem a pintura rupestre, a gente tem a cultura material, a gente tem uma série de coisas que eu posso resgatar lá e entender como é que essas pessoas viviam. Exatamente, perfeito. Então, pessoal, eu gostaria de já propor para vocês a atividade final da nossa aula. Perguntinha na tela, por gentileza. Então, assim, a primeira questão que nós levantamos era justamente essa. É possível fazer esse recorte, ou seja, essa separação entre história e pré-história? Então, fica aí como uma atividade complementar para vocês apresentarem aí para os colegas de vocês, para os professores, através da plataforma que a sua escola decidiu utilizar nesse período de afastamento social, né? É um artigo de opinião, tá? Vocês vão fazer um artigo de opinião com esta pergunta, respondendo a essa pergunta, né? Pré-história e história, é possível fazer esse recorte temporal? Então, façam com base em tudo que nós aprendemos hoje. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau.